Então, diante dessa, né, dessa visão aí mais ampla da distensão associada, você solicitaria mais exames para essa paciente? Sim ou não? Ficaria apenas no tratamento mesmo da constipação funcional? Para vir, o que que você acha, meu garoto? Chegamos aqui também a querida Nayara, mais uma mineira, começando essa jornada na Neurogastro. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada, pessoal. Obrigada, família NAFAD, professora. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre bom ouvir, assistir e aprender com a professora Maria do Carmo. Obrigada. O fã-clube E mineiro. Ok, vamos lá? Só Vamos lá, fazer um Bravin. comentário, né? É, como foi comentado, isso aí tudo depende também da disponibilidade que a gente tem de acesso aos exames complementares. Como eu falei inicialmente, o que motiva a gente, às vezes, e até o próprio paciente investir em exames que, em geral, não são nem contemplados pelos planos de saúde, né, pelo rol da ANS, é justamente a péssima qualidade de vida que muitos têm, né? A gente recebe muitas vezes pacientes magras que à noite o vestido de manhã cabe e à noite não cabe, né, professor? E elas ficam muitas vezes incomodadas com isso. Então, eu acho que está certo a gente pensar em alguma disfunção do assoalho pélvico, mas, assim, pela facilidade que a gente tem aqui em Belo Horizonte, um teste respiratório inicialmente para supercrescimento bacteriano, né? E também, sendo negativo, sendo positivo, trataria, né? Mantendo o sintoma tratado, pensar nos testes de intolerância alimentar, né? Eu acho que seria a minha conduta, assim o nosso dia a dia, pelo menos no nosso meio aqui, que tem um acesso muito interessante aos testes respiratórios aqui em Belo Horizonte há mais de 20 anos, trazido de Barcelona pela professora Maria do Carmo. A gente aprendeu a lidar com isso, né? É a minha sugestão. 79% disseram sim, professora. É Concordo contigo. plenamente com o Bravinho aí, né? A gente vai aprendendo todo dia juntos, né, Bravinho? Tem Sempre muito. trocando aí conhecimentos e seus exames, nos ajudando sempre na condução dos pacientes. Também no Hospital das Clínicas, a gente tem essa facilidade lá de solicitar esses exames, e concordo plenamente aí com o teste do supercrescimento bacteriano intestino delgado, é considerado o que a gente deve excluir primeiro em pacientes com uma distensão muito importante, se é que a gente considere dessa forma. Não está errado fazer a abordagem inicial com a dieta, com a atividade física, como o professor Fernando comentou, mas não havendo resposta, pensar no supercrescimento, pensar em algumas outras possibilidades, não esquecer dos marcadores de doença celíaca, que não é impossível estar presente na constipação, embora seja mais raro, muito mais comum em pacientes com diarreia, mas temos alguns casos também em pacientes com constipação, tolerância à frutose, lactose, frutano. Então, acho que a gente faria uma, como o Maurício falou, a gente não precisa parar aqui nessa pergunta, mas faríamos, se possível, a pesquisa do supercrescimento, se o caso é mais refratário, marcadores de doença celíaca, e depois pensaríamos também nas intolerâncias à lactose, frutose, frutano e vários outros que a gente pode fazer. E pensar também na dissinergia, manometria, se é que essa paciente se ela não responder ao que a gente está propondo de fazer junto o tratamento da constipação, não vamos esquecer disso, mas associar aí, ver se ela tem alguma alteração, seja de supercrescimento ou de intolerância alimentar, que possa estar contribuindo para que ela não melhore, especialmente a distensão abdominal. Então, ela fez primeiro o teste da lactulose, que é respiratório, do hidrogênio expirado, que foi negativo, fez marcadores de doença celíaca, que foi o endomísio, IgA normal,
e negativo, e o teste sanguíneo da lactose. Muitas vezes a gente utiliza, sabendo das limitações desse teste, usando muito os sintomas como um critério, porque por causa exatamente da questão que o Maurício falou, muitas vezes fica inviável solicitar esses testes que não são disponíveis no convênio e no sistema SUS para a maioria absoluta das pessoas. Então, utilizamos o que fica mais fácil e negativo e sem sintomas, muito importante, avaliação de sintomas, tanto no teste do hidrogênio expirado, mas também, especialmente, no teste sanguíneo da lactose. Todos negativos, então, no segundo retorno, pedimos o teste da frutose, foi francamente positivo, e sabemos que existem vários estudos que mostram que em pacientes com intestino irritável, com constipação funcional e diarreia funcional, a intolerância à lactose é comum, mas a frutose é igual ou tão comum ou até mais comum, especialmente em pacientes com constipação intestinal e distensão. Então, pensar na possibilidade de intolerância à frutose, como essa paciente teve, não sabemos se essa será a solução, mas encontramos aqui um exame extremamente positivo e que nos faz conduzir dessa forma, cuidando da constipação e dessa intolerância. Então, nesse artigo também muito interessante, também do ano passado, num paciente com distensão, bloating ou distensão, e avaliar muito isso, né? As restrições de lactose, frutose, a ingestão muito alta de alimentos ricos, né, em polissacarídeos, polióis, ou então em glúten, né? Obviamente, após testar o doença celíaca, afastar a possibilidade de doença celíaca, mas pensar na possibilidade de hipersensibilidade. Se nada disso está presente, não resolveu, e a constipação permanece com as restrições, aí sim, vamos considerar a disfunção do assoalho pélvico como uma possibilidade, pensar em supercrescimento, considerar inclusive o tratamento empírico, talvez como primeira opção, de acordo com o consenso americano, até antes de qualquer intolerância, pensar na possibilidade de supercrescimento, aqui esses autores consideram junto aqui, depois pensar na hipersensibilidade visceral, e aí pensar em neuromoduladores, se não houver resposta, e depois pensar se existem sintomas consistentes com a dissinergia abdômeno-frênico, tratar o tratamento, como a gente já comentou, com biofeedback. Isso não estou falando de bloating e distensão junto com constipação, mas aqui numa abordagem, se o paciente tiver apenas distensão ou né, abdominal flatulência, a gente pode seguir esse algoritmo sugerido, que está bem, vamos estar contemplando todas as possibilidades do nosso paciente com constipação e distensão abdominal. Então, essa paciente veio com intolerância à frutose, lembrar dos alimentos ricos em frutose, não só frutas, né, como o mel é o principal representante, mas bebidas do tipo cola, frutas, especialmente algumas que a gente consome muito no dia a dia, e alguns legumes também, importante a gente lembrar, alho, molho de tomate, os molhos, né, preparados, industrializados, tem muito, os sucos também. Há poucos dias eu atendi um paciente com uma distensão importante que tomava muito suco de maçã, tinha uma intolerância à frutose, melhorou muito a distensão. Então, é o que, mais uma vez, a gente reforça, né, o diário alimentar, ou pelo menos o conhecimento do que o nosso paciente de fato consome, para que a gente possa, nós mesmos, gastroenterologistas, criarmos a nossa orientação, claro, muitas vezes com a ajuda da nutricionista, mas isso é o nosso tratamento, é a nossa orientação e depois com contribuição da nutricionista, mas é a nosso diagnóstico que não só da nutricionista. Lembrar da hipersensibilidade ao glúten, muito importante, mas talvez menos comum do que se imagine, né? Não é todo mundo que não pode com glúten, né? Como essa retirada aí desenfreada, não é bem assim, mas existe uma parcela de pacientes com constipação que tem essa hipersensibilidade ao glúten, que distende muito, que melhora quando retira o glúten. Então, é uma possibilidade, é uma obrigação que a gente tem de pensar nessa sensibilidade excessiva ao glúten, não celíaco, não necessariamente celíaco, então, também pensar nessa possibilidade.
Não cabe aqui no caso clínico, mas como o Fábio me pediu um olhar, né, 360 graus para pacientes, esse é um caso ou um diagnóstico extremamente, muitas vezes, difícil e que o olhar tem que estar muito apurado para que a gente não esqueça da intolerância à histamina, lembrando que ela é metabolizada pela diamina oxidase, a DAO, e que a histamina, então, vai estar aumentada por uma deficiência dessa enzima, e alguns alimentos, né, aqui mostrados, que a gente adora, vinhos, embutidos, chocolate, são alimentos que são ricos, né, na histamina, e é um diagnóstico clínico, onde o paciente pode ter distensão, mas mais comumente diarreia, por isso que a gente falou que não cabe aqui. Mas vejam, são pacientes que muitas vezes vão estar no alergista com sintomas de dermatológicos ou alérgicos, ou vão estar no cardiologista com taquicardia, hipotensão, ou com uma enxaqueca que não resolve, cefaleia, cólicas menstruais muito intensas. Então, lembrar, se esses pacientes têm esses sintomas associados a sintomas de distensão, especialmente dor abdominal e diarreia, a possibilidade da intolerância à histamina tem que ser pensado nessa multiplicidade de sintomas. Então, esse olhar para a intolerância à histamina é preciso estar, sim, nosso olhar aberto, né, para que a gente possa pensar num paciente que muitas vezes vem com uma queixa e se a anamnese não for completa, a gente não vai estar pensando que o paciente está no alergista, está no cardiologista, está no gastro, e não se une essa possibilidade nesse olhar da intolerância à histamina, lembrando que o diagnóstico é clínico, né, ela é uma intolerância, né, ela já é mediada, e que a gente, na verdade, tem diagnósticos diferenciais neurológicos, dermatológicos, com alergista, com endócrino e com gastroenterologista. Então, é um olhar difícil, muitas vezes, o diagnóstico não é simples e também não é tão comum, mas que merece o nosso olhar, especialmente no paciente com sintomas digestivos. Diagnóstico diferencial, quando a gente vê da histamina, vejo nesse artigo do finalzinho do ano passado, entram todos esses que a gente comentou, né, as intolerâncias alimentares, as alergias, intestino irritável, doença celíaca, enfim, tudo que a gente tem no nosso dia a dia de funcional, pode ser que esse paciente tenha mais sintomas associados que precisa do nosso olhar para a intolerância à histamina, especialmente com enxaqueca, mulheres com muita cólica menstrual, taquicardia, hipotensão e manifestações alérgicas de pele ou respiratórias. Lembrar da intolerância à histamina. A dieta, nós lembramos, né, dos alimentos ricos em histamina, então são aqueles que são ricos em histamina, aqueles que liberam histamina e aqueles que bloqueiam a DAO, que bloqueiam a diamina oxidase. Então, esses alimentos é que a gente tem, não é uma aula aqui de tolerância à histamina, mas um olhar para isso, porque o paciente vai se beneficiar muito com essa abordagem dietética, muitas vezes com alguma abordagem também terapêutica, com antialérgicos, mas especialmente lembrando desse tipo de intolerância que a gente tem que cuidar para que a gente não passe por nós, pacientes que estão vindo de um alergista, do cardiologista, e que estão né, em vários profissionais, e que a gente pode dar um diagnóstico e melhorar muito a condição clínica e a qualidade de vida desses pacientes. Outra coisa é a intolerância aos carboidratos vegetais, o paciente, né, isso é todo dia, aquela distensão gasosa com feijão, brócolis, couve-flor, repolho, alho, algumas frutas, algumas amêndoas, amendoim. Então, são os carboidratos complexos vegetais e que a gente pode, muitas vezes, fazer o diagnóstico, lembrando que sem essa enzima alfa-galactosidase, os alimentos com carboidratos complexos vegetais, que o feijão talvez seja o grande representante, não são completamente metabolizados e causam sintomas, e os sintomas são principalmente de distensão abdominal, flatulência e desconforto, e nesses casos a gente tem basicamente que evitar esses alimentos, diminuir, né, a absorção ou associar o tratamento de uma enzima que a gente tem no nosso mercado,
que é a alfa-galactosidase, que muitos pacientes respondem muito bem a tomar a enzima junto com alimentos que contenham carboidratos complexos vegetais. Então, não vou dar essa enzima no café da manhã ou no lanche se eu não tenho carboidratos complexos. Então, talvez o almoço seja a refeição mais favorecida, onde a gente tem vegetais, legumes, feijão, e alguns outros carboidratos. Mas quantas vezes forem necessárias ao dia para aquelas refeições que contenham, então, alimentos ricos nos carboidratos complexos vegetais. Então, uma visão ampla dessa abordagem do paciente com distensão. Essa é uma revisão do professor Malagelada, lá de Barcelona. Mais uma vez, vejam, a reeducação de hábitos, atividade física, dieta, líquido, é fundamental. A gente só vai passar para as outras etapas a partir do momento que não responde, com alívio da constipação. A gente não pode esquecer, essa paciente é uma constipada, estava tomando PEG, está bem medicada, existem outras possibilidades, procaloprida, laxantes, estimulantes. Tínhamos, né, a lubiprostona, que infelizmente chegou e saiu um beija-flor na nossa indústria farmacêutica, as intolerâncias alimentares, os antibióticos no supercrescimento, algumas cepas probióticas podem nos ajudar, os prebióticos, cuidado, distendem. Então, às vezes, a gente associa para o paciente probiótico e pré-biótico, pode piorar a distensão. Então, evitar um pouquinho, se o paciente tem muita distensão, a associação de pré-bióticos aos probióticos e, eventualmente, neuromoduladores, quando nada disso responde, e o biofeedback, quando a gente diagnostica a dissinergia ou a defecação discinética, também, como já foi salientado, 25% a 30% dos pacientes apresentam e não são abordados, e a constipação realmente não vai ser resolvida. Então, voltando à nossa paciente, orientamos mudança da dieta, especialmente da redução da frutose, encontrar a medida certa dos alimentos ricos em frutose, das fibras para não distender muito, da atividade física, mantido o laxante osmótico com ajuste de dose e dieta com restrição de frutose, no caso dessa paciente, com o auxílio de uma nutricionista que nos ajudou muito. Com isso, essa paciente melhorou muito, por isso a gente está acompanhando ainda, é uma paciente que nos procurou o ano passado, no finalzinho do ano, ela já tinha feito todos os exames no ano passado, de colono, ultrassom com outro colega, então, por enquanto, não pedi manometria no retal, ela está indo muito bem com os osmóticos, com a dieta, atividade física e com a restrição de frutose. Então, por enquanto, nós ficamos por aqui, para que a gente possa agora ouvir vocês, agradecendo muito, mais uma vez, agradecendo ao NAFAD, a todos os amigos do NAFAD, a APSEM, por essa possibilidade, e aos colegas agradecer a atenção, e sempre com olhar 360 graus, se possível até mais, para as intolerâncias alimentares. Muito obrigada.